O Egito havia vivido o horror do Nilo sangrento. Havia suportado a invasão das rãs. Estava extenuado, mal cheiroso, cansado. E ainda assim, o faraó não havia cedido. Então veio algo diferente. Algo que não viajou pelos rios. Algo que não saiu da água. Algo que veio da terra. E pela primeira vez em toda a confrontação entre Moisés e o faraó, aconteceu algo que ninguém esperava. Os próprios magos do Egito, os mais sábios, os mais treinados, os guardiões dos segredos de uma civilização milenar, se renderam, não ao faraó, não a Moisés, mas à evidência de algo que estava além do alcance humano. Eles disseram: isto é o dedo de Deus. Bem-vindo ao episódio 3 desta série. Hoje, a praga que dobrou os joelhos dos próprios magos. Antes de entrarmos na praga em si, preciso que você note algo no texto de Êxodo que é fácil de passar despercebido. Nas primeiras duas pragas, Deus enviou Moisés ao faraó com um aviso. Uma oportunidade de reconsiderar antes do julgamento cair. Houve misericórdia antes do martelo. Na terceira praga, não houve aviso. Deus simplesmente disse a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra. E assim foi feito. Isso não é um detalhe menor. É uma mensagem sobre a natureza do endurecimento do coração. Existe um ponto em que a resistência repetida começa a fechar portas. Não porque Deus desiste de nós, mas porque nós progressivamente nos tornamos incapazes de ouvir o que não queremos escutar. O faraó havia tido 2 avisos, 2 convites, 2 oportunidades de agir diferente. Na terceira vez, o aviso não veio porque o padrão já estava estabelecido. Quantas vezes precisamos ser avisados antes de ouvir de verdade? A palavra hebraica usada neste texto é kinim, e existe um debate genuíno entre os estudiosos sobre o que exatamente essa palavra descreve. Quero ser honesto com você sobre isso, porque respeito a sua inteligência. Algumas traduções dizem piolhos, outras dizem mosquitos, outras dizem pernilongos ou insetos sugadores. O que os estudiosos concordam é que se trata de uma infestação de parasitas minúsculos, criaturas que se alojam na pele, no cabelo, nas roupas, que não se veem facilmente. Os sacerdotes egípcios viviam sob um regime de pureza ritual extremamente rigoroso. Usavam apenas linho branco, porque para se aproximar dos deuses era preciso estar ritualmente puro. Com insetos parasitas alojados no corpo, um sacerdote egípcio estava ritualmente impuro, impossibilitado de entrar nos templos, incapaz de realizar os sacrifícios, cortado dos próprios deuses que servia. Deus não apenas afligiu os corpos dos egípcios, ele desligou o sistema religioso inteiro do Egito. Os rituais pararam. Os templos ficaram vazios de atividade sacerdotal. O império espiritual do Egito foi posto de joelhos por algo que não se vê a olho nu. Esse é um princípio que percorre as Escrituras. Os maiores julgamentos divinos frequentemente não chegam com estrondo. Chegam silenciosamente, como pó, como algo invisível que vai minando por dentro até que tudo para. Chegamos ao momento mais importante desta passagem. Os magos do faraó, aqueles que nas 2 pragas anteriores haviam conseguido replicar os milagres de Moisés, tentaram fazer o mesmo aqui. Eles usaram seus encantamentos, suas artes secretas, toda a sabedoria acumulada da civilização egípcia. Não conseguiram. E então, eles disseram ao faraó algo que deve ter soado como trovão naquele salão. Isto é o dedo de Deus. Pense no que estava acontecendo naquele momento. Não era um profeta dizendo isso. Não era Moisés. Era o próprio time do faraó. Os homens que ele havia colocado ali exatamente para desacreditar Moisés. Para mostrar que o que Deus fazia era apenas magia comum. Esses homens levantaram as mãos e disseram: não conseguimos. Isso é sobrenatural. A expressão dedo de Deus é rica,
e aparece em outros momentos das Escrituras. É a mesma expressão usada quando as tábuas da lei foram escritas no Sinai. Não o braço de Deus, não a mão de Deus. O dedo, como se aquilo que estávamos vendo fosse apenas um toque leve, casual, de um poder que mal se esforçou. O que paralisou o Egito foi o toque de dedo de Deus. Não seu braço, não sua voz, apenas um dedo. O que isso diz sobre a diferença entre o poder humano em seu máximo e o poder divino em seu mínimo? Há algo perturbador no comportamento do faraó nesta passagem que merece um momento de contemplação honesta. Seus próprios conselheiros acabaram de lhe dizer que o que estava acontecendo era sobrenatural, que eles não tinham resposta, que havia algo além do alcance humano em ação. E o faraó endureceu o coração. Eu poderia fazer disso um sermão sobre a teimosia do faraó. Mas prefiro fazer uma pergunta mais difícil. Quantas vezes, na nossa própria vida, as evidências eram claras e nós endurecemos o coração mesmo assim? Não por maldade, mas porque a alternativa, reconhecer que precisamos mudar, que estávamos errados, que dependemos de algo maior do que nós mesmos, parecia grande demais para enfrentar? O endurecimento do coração raramente é um ato dramático. Ele acontece em pequenos passos, em cada pequena recusa de ouvir, em cada momento em que sabemos o que deveríamos fazer e escolhemos não fazer. O faraó não acordou um dia decidido a ser teimoso. Ele chegou ali por uma série de escolhas menores. A questão não é: serei eu como o faraó? A questão é: em que área da minha vida já ouvi claramente a voz de Deus e escolhi não ouvir? Não por ignorância, mas por conforto? Quero encerrar com uma imagem que não sai da minha cabeça desde que comecei a estudar esta passagem. Deus não usou o rio para esta praga. Não usou a água. Usou o pó da terra. Em hebraico, a palavra para pó, afar, é a mesma usada em Gênesis quando Deus forma o ser humano. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É a mesma palavra que aparece no Salmo 103. Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Há algo profundamente teológico no fato de que esta praga veio da terra. Deus usou o próprio material de que somos feitos para lembrar ao Egito e a nós quem detém soberania sobre toda a criação, incluindo a nossa própria carne. Não há nada tão pequeno, tão comum, tão invisível, que esteja fora do alcance de Deus. Ele age nos grandes rios, mas também age no pó. E talvez hoje, na sua vida, Deus não esteja se manifestando de forma dramática. Talvez seja algo silencioso, algo pequeno, um incômodo que não passa, uma inquietação que você não consegue nomear. Às vezes, é o pó da terra, é o dedo de Deus, tocando levemente, dizendo: presta atenção, escuta. Pai, eu oro aqui com cada pessoa que está assistindo a este vídeo, com cada um que chegou até o fim e deixou estas palavras entrar em seus corações. Que tu sejas o dedo que toca levemente o que precisa ser tocado. Que tenhamos ouvidos para ouvir o que o faraó não quis ouvir. E que, no lugar do endurecimento, haja um coração que se dobra, não por medo, mas por reconhecimento de quem tu és. Amém. Antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta real. Não para você responder com uma palavra nos comentários, mas para você realmente pensar. Em que área da sua vida você já ouviu o dedo de Deus apontando para algo que precisa mudar e você ainda não parou para prestar atenção? Me conta nos comentários. Eu leio cada resposta. Se esta série está fazendo diferença para você, compartilha com alguém que precisa. Não porque o algoritmo precisa, mas porque talvez alguém que você ama precise desta conversa hoje. No próximo episódio, a quarta praga, moscas. E desta vez, Deus faz algo que nunca havia feito antes. Ele coloca uma fronteira visível entre seu povo e o Egito.
uma separação que tem muito a nos dizer. Inscreva-se no canal e ative o sino. Até lá, Shalom. Amém.